aqui nós temos a comparação de dois potenciais de ação que ocorrem no coração e que dependem de cálcio, ou parte deles depende de cálcio. Esse aqui é um potencial de ação sem platô, observe, que está ocorrendo numa fibra marca-passo, no nódo sinoatrial, por exemplo. Um potencial de ação de resposta lenta. Ele não apresenta platô. Fase 4 é o repouso, fase 4 é o repouso. Esse aqui é um marca-passo, o repouso ele tende a subir espontaneamente até alcançar o limiar. Só que o limiar aqui não é o mesmo limiar numa fibra contrátil não marca-passo. O limiar numa fibra contrátil não marca-passo, que apresenta o perfil em platô, como eu comentei na lâmina anterior, é o limiar em menos 60 mV quando abre os canais voltagem dependente de sódio e se inicia a despolarização rápida. Aqui o potencial limiar, né, é em torno de menos 40 mV, então coincide com a abertura dos canais de cálcio. Portanto, a despolarização aqui é cálcio dependente, não sódio dependente. E a inclinação aqui é menor, né? Ou seja, é mais lenta a despolarização porque a entrada do cálcio é mais lenta. Aqui os canais de cálcio também se abrem, mas nós não estamos conseguindo ver porque o sódio está entrando rapidamente, então não é possível ver. Mas nós vemos o platô. O platô nada mais se caracteriza em função da entrada de cálcio, onde os canais se abriram aqui durante a fase 0, mas de fato, com maior intensidade, o cálcio está entrando na fase 2, onde já iniciou a repolarização. Então, enquanto que o potássio tende a fazer com que o potencial volte, o cálcio faz com que o potencial se mantenha então elevado, havendo o platô. E depois a fase 3, a repolarização em função do fechamento dos canais de cálcio e manutenção da abertura dos canais de potássio. Da mesma forma que os canais de potássio, eles permitem a saída do potássio, permitindo a repolarização. O que eu quero chamar a atenção aqui são as correntes, né, de sódio, potássio e cálcio. Então, durante a fase 0, coincide com, isso aqui é a permeabilidade relativa da membrana, né? A permeabilidade membrana relativa. Então, nós temos aqui um rápido aumento da permeabilidade durante a fase 0, num potencial de ação, né, numa região, num miócito contrátil que tem platô. Então a fase 0 depende da entrada de sódio. No potencial marca-passo, que não tem então, portanto, o platô, né, nós não observamos a fase 0. E também não observamos aqui a abertura de canais de sódio. Na verdade, os canais de sódio aqui eles são importantes, eles se mantêm numa conformação inativada, né, porque o potencial de repouso é mais alto. E, portanto, eles se mantêm fechados, os canais de sódio. Então, nós vamos ter, de fato, uma despolarização quando chega em... O potencial de repouso é menos 60, e quando chega em menos 40, a despolarização se dá pela abertura dos canais de cálcio. Então aqui nós podemos ver um aumento da permeabilidade de cálcio, né, que coincide exatamente com a despolarização. À medida que eles fecham e a corrente de potássio sobe, nós temos a repolarização. Agora observamos aqui a fase 2 e 3 de repolarização desse potencial. Então, à medida que os canais de sódio se fecham, os canais de cálcio estão abrindo, né? Então abriram em menos 40, e o influxo de cálcio maior coincide exatamente com o platô. E ao mesmo tempo o efluxo de potássio aumenta, né? Fazendo com que nós tenhamos então uma certa estabilidade do potencial de membrana. À medida que os canais, a permeabilidade ao cálcio diminui e ao potássio aumenta, nós temos a fase 3 e a repolarização. Se nós pegarmos perfil de permeabilidade, sobrepormos sobre esse perfil de permeabilidade, numa fibra marca-passo, nós vamos ver que é exatamente igual, fora a questão dos canais de sódio rápido. Então esses canais de sódio rápido, de abertura rápida, eles se mantêm inativados numa fibra
marca-passo simplesmente porque o potencial de repouso está sobre o limiar deles. Então, eles se mantêm a sua conformação como se estivessem em período refratário, como se a recém tivesse repolarizado. Portanto, o que vai fazer com que a despolarização aqui será cálcio dependente, enquanto que aqui a despolarização é sódio dependente. Os perfis são muito parecidos, a única grande diferença é de fato a entrada rápida de sódio nas fibras não marca-passo, cujo potencial de repouso está em torno lá de menos 75 mV, ou seja, bem longe do limiar para a abertura dos canais voltagem dependente de sódio em menos 60 mV.